Começar o programa, eu vou receber a doutora Angélica. Hoje ela vai falar sobre queda precoce de cabelo e transplante capilar. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bom? Tudo jóia. Tudo ótimo. Deixa eu passar para cá. Vamos nos acomodar. Doutora, a queda capilar, ela acontece por quê? Tem um motivo? Então, existem vários motivos pelo qual o cabelo cai. Mas o mais importante para a gente saber é o seguinte: cair o cabelo, ele é normal. Eu costumo até brincar com meus pacientes que assim, o cabelo é que nem uma folha. Ele nasce, cresce e cai. Porém, ele tem que cair e nascer na mesma proporção. Quanto que é correto cair, em média? Tem um número de fios? Não, porque é de 10% a 15% dos fios. Certo. Então, é muito variável de uma pessoa para outra. Então, existem várias pessoas que têm uma troca de cabelo, a gente chama de um turnover mais rápido. Assim, o cabelo ele troca bastante. E tem pessoas que trocam menos. Mas eu costumo falar que é melhor cair 200 fios por dia e repor 200 do que cair 10 e repor 8. Nós temos uma fotinho para colocar na tela sobre os tipos de queda. Então, cair o cabelo não faz mal. O problema é quando ele não nasce de novo, é isso? Exatamente. Então, aqui, quando a gente começa a visualizar que há uma abertura, principalmente nas mulheres, né? Nessa região, a gente começa a sentir que há um aumento da linha que a gente fala, né, da divisão do cabelo. Quando começa a aumentar, começa a ficar visível, já há um sinal de que a pessoa tem uma queda capilar preocupante e provavelmente pode ser um sinal de alopecia androgenética. A queda capilar acontece mais com homens ou mulheres? Depende do tipo de queda capilar. Quando a gente fala em queda capilar que envolve essa parte hormonal, que é a androgenética, que a gente herda uma enziminha que diminui o tamanho do cabelo, bem grosseiramente falando, e depois ele não cresce mais. Esse tipo de queda, ele acontece em mais ou menos 80% dos homens e cerca de 5 a 10% das mulheres. É bem menor o índice. Bem menor. Porém, a mulher, ela passa por mais transtornos hormonais. Com certeza. Né? Então, num mês a gente consegue passar por várias mudanças hormonais, a gente engravida, a gente toma anticoncepcional, a mulher tem essa tendência de querer ficar mais emagrecendo e engordando, entendeu? Então a mulher, ela tem mais essa queda sazonal, entendeu? E pelo fato da gente enxergar mais o cabelo, então, para nós, isso é mais preocupante. Com certeza, né? Porque dos homens, né, já há o ditado que é dos carecas que elas gostam mais, só que das mulheres não, né? A gente se incomoda e muito. A região afetada na mulher é a mesma no homem? É essa região aqui em cima, as laterais? No homem, quando a gente fala em alopecia androgenética de maneira específica, o homem, ele só tem a perda realmente nessa região, que é o topo da cabeça, né? Sim. A mulher, ela pode ter esse acometimento no couro cabeludo inteirinho. Então, eu costumo até falar assim, ó, tenta imaginar, sabe aquela senhora que você consegue ver que o cabelo dela inteirinho é ralo? Sim. Isso é um tipo de alopecia androgenética. Entendi. Agora, a gente consegue até visualizar algumas pessoas, como apareceu na imagem, em que você nitidamente tem a impressão que ela vai ficar careca aqui em cima. É um padrão que assemelha ao padrão masculino. Isso pode acontecer. E há como reverter? Uma vez que o cabelo caiu, eu consigo corrigir esse problema? Depende de em qual fase você está procurando ajuda. Então, quanto antes, porque o cabelo, o que acontece? Grosseiramente falando, ele cresce e aí ele vai começando a ficar doente, ele afina, ele vai ficando atrofiado, distrófico, então aí depois ele cai doente e não nasce mais. Se você perde esse fio nessa fase, porque o cabelo ele ainda fica como se fosse uma fase quiescente, ele fica dormindo ali, você consegue estimular novamente que ele cresça saudável. Certo. Entendeu? Agora, se você passa anos sem tratar, essa região, que é a saída do fio, ele vai formar como se fosse uma cicatriz, oclui, aí a gente começa a visualizar até o couro cabeludo meio brilhante. Nessa fase não nasce mais. Aí... Então é importante buscar ajuda assim que você começar a sentir esse desconforto de um fio mais fino, uma quantidade menor de volume capilar. Exatamente. Então, os homens, eu costumo dizer o seguinte, quando eles começam a visualizar cabelo no travesseiro é um alerta. É um alerta. Quando as mulheres começam a sentir que
está enxergando o couro cabeludo, ou quando lava, ou quando abaixa, começa a enxergar o couro cabeludo, ou quando o rabo do cavalo está começando a diminuir de tamanho, então, meu rabo de cavalo era um pouquinho mais grossinho, agora ele está ficando mais fininho. É um alerta. Entendi. Mas há também uma mudança do tipo do fio no decorrer da vida? Porque Claro. o meu rabo, eu aperto e ele é menor hoje. Parece que meu fio ficou um pouco mais fino. Exatamente isso que eu tô te falando. Isso acontece? É um alerta pra mim? É um alerta pra você. Ai, gente. Então é um sinal de buscar ajuda. Exatamente, porque o que acontece? Como o cabelo, primeiro, ele afina... O meu tá super fininho, ele não era assim. Isso, então. Então, ele primeiro afina, o cabelo, a maioria vai ficando fininho, então a sensação que dá é que o rabo de cavalo também vai Menos diminuindo. volume, né? Menos volume. Uau. É um sinal de alerta. E quando eu busco ajuda na fase inicial, o que é possível fazer para retomar o crescimento desse cabelo? O que sempre acontece, vamos supor, uma pessoa como você... doutora, meu cabelo está afinando, eu sinto que o rabo de cavalo está diminuindo e eu estou olhando no espelho, estou enxergando a risca do meu cabelo que antes eu não enxergava. O que eu consigo fazer? Consigo fazer com que esses cabelos finos caiam doentes e todos nasçam grossos. Isso 100% sempre eu consigo fazer. E você faz como isso? Através de medicamento? Fazendo tratamentos, então a gente primeiro faz um diagnóstico do que está havendo, então a gente precisa ver se tem alguma coisa sistêmica, fazendo você perder mais fios do que deveria, ou até atrofiando mais rápido do que deveria, e a gente faz um estímulo de crescimento do cabelo. Entendi. Entendeu? E há um exame também que nós vamos mostrar hoje, que você consegue analisar direitinho o couro capilar. Eu vou receber agora a modelo Ingrid Guerra, que está aqui, e nós vamos usá-la, né, para enxergar como é que anda os fios da cabecinha dela. Vamos lá? Como é que funciona esse exame, doutora? Então, eu vou aqui mostrar esse exame um pouco mais simples, que a gente faz como se fosse uma tricoscopia. Esse sensor aqui é como se fosse uma lente de aumento? Aqui eu trouxe 2 aparelhos. Então, esse daqui eu consigo aumentar até 1000 vezes o que eu quero ali, entendeu? Para avaliar. Então, eu consigo avaliar se tem cabelo ficando em miniatura, se tem muito ósseo de cabelo vazio, então a gente vai analisando se tem um pouquinho de inflamação, isso a gente consegue avaliar. Esse outro aparelho, ele é bem mais sofisticado, então ele tem um snap, onde ele capta todas as imagens aqui, eles são mandados automaticamente para a Alemanha, e aí eu recebo um laudo descritivo. Uau! Então dá para avaliar a quantidade de cabelo por centímetro quadrado, o diâmetro do cabelo, o tipo de cabelo, quanto cai, quanto nasce. Um estudo completo, então. Um estudo mais completo. Vamos mostrar na prática como que funciona? Então, eu fico aqui, vou ficar aqui que aí eu enxergo. Deixa eu ver só se a gente tá... Não, gente, se preparem porque é muito legal. Eu vi um pouquinho antes do programa começar e aqui irá aparecer fios capilares. Fios capilares. Mas num tamanho que você jamais viu. Ó. Tô aqui, ó. Tá funcionando direitinho? Eu não consigo enxergar. Então, geralmente a gente essa região aqui é onde fica mais falha nas pessoas que começam a ter problemas de cabelo, né? Então, assim, ó, quando a gente avalia o cabelo, não pode ter muita variabilidade no tamanho entre os fios. Então, primeiro de tudo, o couro cabeludo ele tem que estar bem branquinho e limpo. O dela está ou não? Aqui sim. Sim. Ela até falou que ela fez esses dias uma limpeza, uma higienização, então... E o fio, quando está um pouco mais escuro e mais claro, ele significa alguma coisa? Isso já significa que ela tem uma variabilidade. Tem alguém na sua família que tem pouco cabelo ou entradinhas? Não. Nem da família do seu pai, nem da sua mãe? Não, papai. Tios, tal. É que geralmente a gente já pergunta, ó, aqui... De fatores genéticos, né? Isso, mas ela deve ter. É que entradinhas, um pouquinho de entrada já significa que a gente pode ter calvície na família. Aqui, se a gente visualizar, tem um fio bem fininho na frente e um mais grosso atrás. Isso aqui pode ser um indicativo de que ela pode ter alopecia androgenética, tá vendo? Um fio bem fininho, que a olho nu não é perceptível, e atrás tem um fio mais grosso.
isso pode ser um indício de que ela tem realmente uma alopecia androgenética. Então ela pode estar entre os 5% das mulheres que tem. Poxa vida. Ai, ai, ai. Ah, aqui saiu na tela. E aí, com este outro aparelho, você faz, então, um exame mais detalhado, só que ele não tem um resultado na hora como esse. Isso. Nesse outro, o que a gente consegue visualizar é o seguinte. Olha, então aqui é um exemplo, né? Não sei se consegue visualizar bem. Sim. Então, aqui, a gente consegue... Aqui é o próprio software fazendo a contagem dos fios, tá? Então, ele conta todos os fios, ele mede... vai medindo o diâmetro de cada fiozinho. Tá dando pra ver? Tá dando sim. Tá? Nessa região aqui, ó, a gente consegue avaliar, por exemplo, aqui dá pra saber, o couro cabeludo, ele é bem branquinho. Quando começa a ficar levemente avermelhado, como tá aqui, já é indício que tem algum tipo de inflamação no couro cabeludo. E é possível fazer transplante capilar? Com certeza. Quais são os tipos que a gente tem disponíveis? Hoje, a gente consegue fazer 2 tipos de transplante capilar. O transplante capilar, que é o convencional, ele é retirado. Isso, exatamente, que a gente chama de FULT. Esse daí é o tradicional, então, esse tipo de transplante, a gente retira um pedaço do couro cabeludo nessa região onde está sendo demonstrado no vídeo, e a gente vai pegando as unidades capilares. Quando a gente faz esse tipo de transplante, a gente geralmente pega de 2, 3 fios juntinhos, que são as unidades capilares, né? Entendi. Para poder fazer depois o transplante nessa região frontal, que é onde geralmente é feito. E o transplante é realmente recolocar este fio, que é da própria pessoa, no local onde não nasce mais? Exatamente. E com raiz e tudo? Com raiz e tudo. Esse cabelo que a gente retira, esse é o outro tipo de transplante, só para ilustrar. Tá. Esse daí é o FUI, que a gente fala, o FUI, que a gente pega, então raspa o cabelo e a gente pega fiozinho por fiozinho. Que trabalho. Fiozinho por fiozinho. Fiozinho por fiozinho e reimplanta na região frontal ou na região do vértex, que é aqui no alto do topo do couro cabeludo. Esses fios, porque é muito bacana quando a gente faz o transplante, porque nos homens, nessa região de trás, não tem a ação dessa enziminha 5-alfa-redutase. Então, os cabelos que são reimplantados, se há uma pega boa, eles não caem mais. Olha, e quando você reimplanta, eles duram, eles vivem? Sim. Não é só momentâneo? Não. Volta então a nascer cabelo naquele lugar? Na região, ele pode até cair, só que ele volta a nascer de novo, por quê? Porque ele tá ali, toda a unidade capilar é reimplantada, inclusive a raizinha, o bulbo, tudo. Então, mesmo que ele caia, ele nasce novamente. E dói esse processo de implante? Não dói porque é feita anestesia, então a anestesia é local, tá? Então é simples essa parte da anestesia, não é uma anestesia geral nem nada disso. E depois a gente passa o analgésico simples. E eu imagino que demore, né, o processo, já que neste segundo método que você falou, o implante é feito fio a fio. Fio a fio. Quanto tempo dura em média? Umas 8 horas, bastante tempo. Bastante tempo. Mas o resultado é duradouro, que é o que nós buscamos, né? É isso que a gente quer. Nós temos uma perguntinha, vamos colocar na tela então? Você que mandou pelo @vocêbonitatv. A pergunta é da Cláudia. Minha filha de 11 anos tem muita queda de cabelo. O que pode ser? Olha, geralmente aos 11 anos, o que eu perguntaria para ela? Obrigada, viu, Cláudia, pela pergunta. Obrigada. É assim, ó, aos 11 anos, geralmente, as meninas, elas estão começando a entrar na fase da puberdade. Então, se há pouco tempo ela começou a ter aumento das mamas, aumento dos pelos, tá? Então, precisa analisar, porque pode ser que ela tenha aí alguma influência hormonal, ou o cabelo dela está trocando mais rápido, isso pode acontecer nessa fase, ou se ela tiver alguma antecedência de alopecia androgenética, eu indicaria ela fazer exames tricológicos para a gente avaliar se ela não tem problema androgenético. É importante buscar um profissional. Importante buscar um profissional, mas é troca de hormônio, então essa época a gente é a divisória, a gente já sabe. Ou ela vai começar a afinar cabelo e vai ficar com o cabelo muito fininho para o resto da vida. Sim. Ou
é só momentâneo, ela tá tendo uma queda por trocas de hormônios, mas ela recupera e depois fica bem. Vamos torcer que seja essa segunda opção, né? Sim. Que ela recupere e volte a ter um cabelo bem volumoso. Nós separamos aqui também uma receitinha caseira para auxiliar no crescimento capilar. No crescimento capilar, isso mesmo. Eu vou passar para vocês então os ingredientes dessa receita, que são 2 colheres de sopa de óleo de coco, 1 colher de sopa de óleo de ricino, 1 cápsula de vitamina E e folhas de babosa. O que é o óleo de ricino? Ricino. Falei errado, ricino. É um óleozinho que ele é rico, nesse caso, nessa receitinha que eu montei, como ele é rico em ômegas, tá? Então, ele fortalece o fio, tá? E ajuda a hidratar bastante a haste do fio, né? Então, ele é bem bacana para ser usado tanto na pele quanto no cabelo. Eu gosto bastante. Ótimo. Vamos mudar de lugar para você? Vamos sim. Bom, mostrar então, como assim, é que se faz. Só um alerta em casa, gente, primeiro ferve a água, esquenta a água, não vai ferver nem colocar no micro-ondas junto com óleo, porque se esquentar muito pode pegar fogo. Pode pegar fogo. Então tá, então ferve a água e depois acrescenta os outros ingredientes. Bom, esse daqui já é o óleozinho de aloe vera, que é da babosa. Para retirar é bem fácil, basta cortar. E aí você pode ou amacetar com pilão, com garfo? Com garfinho mesmo, ele solta. E se é bem grossinho, você pode até raspar com a colher que sai, tá, gente? Então, depois ele fica tipo assim. Fica líquido? Isso. Esse aqui você pode colocar direto no couro cabeludo, não tem problema algum. Ou você pode misturar, eu gosto de passar direto no couro cabeludo. E na receitinha, então, esse daqui é o ricino. É fácil de encontrar? Qualquer perfumaria. Tá? Uma dessa. E essa receitinha eu faço e aplico no cabelo na mesma hora. Isso. Eu não conservo, eu não guardo. Eu acho melhor não. Tá. E esse daqui é o óleo de coco, um pouquinho quentinho. Então são ingredientes bem nutritivos, né, pro cabelo. Bem nutritivos. E essa é uma ampolinha de vitamina E. Também nessas perfumarias que vendem coisa de cabelo é bem fácil. Então você coloca a ampolinha inteira. Tá. E aí eu vou aplicar esse preparo no fio todo ou só no couro cabeludo? Desde o couro cabeludo. Desde o couro cabeludo. Isso aqui é muito simples. Misturou, agora. Misturou, tá pronto. É isso aqui. E eu deixo quanto tempo no cabelo? Pode deixar uns 10 minutinhos e depois lavar conforme o habitual, tá? Eu geralmente peço para lavar umas 2 vezes. Porque, por exemplo, num cabelo, como o meu que é mais fininho, como o seu que é mais fininho, dela também é um pouquinho mais fininho, se você deixa muito tempo e deixa resíduo, fica um pouquinho pesadinho. Então eu aplico antes da lavagem, depois eu lavo 2 vezes e vida normal. Vida normal. Ótima dica. Que delícia de pauta, viu, doutora? Muito obrigada pela sua participação. Vou deixar aqui, então, o seu site, que é angelicapimenta.com.br e o Instagram, doutora, que é DRA, Angélica Pimenta. E a nossa modelo Ingrid é da maxfama.com.br. Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre. E muito obrigada também, viu? Muito linda. Tomara que seu cabelo cresça firme e forte.